Opa, que beleza! Tá começando aqui o seu programa Hora do Esporte, o RNN Esporte, dentro da sua rede nacional de notícias. Sempre o nosso bate-papo para conversar com personagens do esporte, do Brasil, do mundo, da região do ABC, enfim. E hoje tem um convidado aqui para lá de especial, muito campeão, conhece como poucos a região do ABC, conhece como poucos o futebol brasileiro, multicampeão como atleta e também agora como treinador, falando grosso. Ele, atual campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, fez a Lusa voltar à elite do futebol de São Paulo. A Lusa voltou, como gritou o torcedor, que fez uma festa linda no Canindé. Graças a esse rapaz aqui, ó, menino que começou no Juventus ali na década de 80, voou por tantas equipes do futebol brasileiro, fez parte daquele Palmeiras, meu amigo, aquele Palmeiras galáctico de 1996, de mais de 100 gols no Campeonato Paulista, voou pelo ABC, no Santo André, no São Bernardo, no São Caetano, foi campeão do Brasil, calou 80 mil pessoas dentro do Maracanã com aquele time do Santo André em 2004, fez inventar um novo time, o tal de Grêmio Barueri, depois dele e antes dele, vamos dizer assim, se resume esse time. Enfim, tem um currículo vasto no futebol. No Ceará, ídolo, não pode nem sair na rua. Meu amigo, na Bahia fez festa, foi pra cima de trio elétrico, afinal de contas ser campeão baiano, olha, é melhor do que ser Copa do Mundo para alguns países aí. E na Portuguesa, agora não paga mais bacalhau, azeite, vinho, agora é uma festa danada. Sérgio Soares, meu amigo. Bom, irmão, que bom recebê-lo aqui. Valeu, Luciano Luiz, obrigado. Obrigado por esse currículo todo. Vou botar você para apresentar para a galera. Satisfação imensa estar participando mais uma vez com você. E sempre que você me chama, não é um convite, né, meu parceiro? Isso é uma convocação, é um maior prazer estar aqui. Sempre com a gente, grande amigo de muito tempo. Está com a gente aqui hoje também, narrador da Rede Nacional de Notícias, sempre trazendo a emoção do gol para você, amigo torcedor. Vocês estão acostumados com essa voz aqui. Nilton Pimentel. E aí, Nilton, tudo tranquilo? Tranquilo, hoje tem Luciano. A fera aqui do nosso lado para a gente bater um papo. Uma satisfação muito grande mais uma vez. Como muito bem apresentado pelo Luciano, um currículo extraordinário, e a gente está muito contente de poder ter você aqui hoje e também podendo falar aí desse acesso que era muito esperado já há muitos anos pelo torcedor da Lusa, e você, junto com o seu elenco aí, toda a direção da Portuguesa, colocou ela onde é o seu devido lugar, que é na Série A, na Série A1 do Paulista, e certamente colocando aí nos trilhos a Portuguesa para cada vez trazer mais resultados. Lembrando que a gente está apresentando esse programa direto do Barduz, bar e restaurante, aqui na rua Capeberibe, em São Caetano do Sul, do nosso grande amigo corintiano Marcos, ele que é apaixonado, tem uma simpatia pela Lusa, é apaixonado também pela Lusa, mas olha, tem até uma tatuagem, é nós fiel, que beleza, grande Marcão. Depois até o final do programa vai aparecer aqui, vai dar um abraço, tá meio chateado, cabeça inchada aí do último 3-0 no final de semana, mas é, sem dúvida nenhuma, a melhor comida de São Caetano do Sul aqui na Capeberibe, almoço todos os dias e de quarta e sábado, viu, Sérgio? O dia que você quiser uma feijoada, meu amigo. E olha, vou falar pro Marcão te mandar que a feijoada dele, a feijoada é boa e ainda vem como é que o pessoal fala? O complemento da feijoada, o danoninho, que também, vou te falar uma coisa, é da melhor qualidade. Sérgio, cara, pra gente começar a bater esse papo, não tem como a gente não falar desse título, né, cara? Você chegou, você pegou uma Portuguesa ali num período de reconstrução, com esperança, mas ainda com uma série de problemas, em novembro do ano passado, e de repente você começou ali a mexer peças. Sempre a Portuguesa vai ser favorita, principalmente num acesso, mas da forma como foi, que você construiu, conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Quando eu cheguei na Portuguesa ali em novembro, né, o convite através do Toninho, do presidente também, o Castanheira, que na verdade o presidente tentou me contratar umas 2 vezes e não coincidiu. E agora, o ano passado, o Toninho me convidou, tivemos uma conversa. Toninho Cecílio, grande
Foi bom jogador, mas agora como gestor também esportivo é bom demais. Não, o Toninho é espetacular. Todo treinador precisa ter um gestor como eu, executivo. E o Toninho quando me chamou, falou: Sérgio, nós teremos o presidente, a gente quer um time propositivo e você tem essa característica. E é por isso que a gente está contactando você para assumir o comando técnico. Falei: não, Toninho, com relação a isso, beleza, vamos ver agora, né, as peças que a gente vai mexer nesse tabuleiro aí para a gente poder realmente ter um time propositivo. E foi assim. Teve um cuidado com o pessoal do setor defensivo, porque pensando em mata-mata era importante também você ter jogadores experientes. Nós montamos uma defesa experiente, ali trouxemos o Daniel Costa, o cara do meio campo, com o destaque do campeonato, também que tem experiência. E a manutenção do Mancha, né, do Caio Mancha, na fase ofensiva. E tínhamos um elenco bem equilibrado. Então, dentro dessa ideia, a gente foi para a nossa preparação. Tivemos aí um período bom de preparação, acho que isso fez muita diferença, né, através do Caio ali, o Caio Soares da preparação física, o Denis meu auxiliar. A gente teve uma boa preparação. Quando nós começamos o campeonato, a gente começou o campeonato voando. Era um time que estava jogando já pensando no meio do campeonato, quando você sabe o que você precisa. Então, desta maneira, a gente conseguiu criar um ambiente muito favorável de você botar na cabeça dos caras que era importante chegar num time como a Portuguesa, é importante chegar, você entrar na história da Portuguesa. E um detalhe, tá, Luciano, Nilton, a gente quando contratava a rapaziada, a gente levava os caras no museu da Portuguesa. Para saber o peso, para conhecer a história do clube aonde ele estava chegando. Foi uma coisa que eu fiz questão de que o cara chegasse. Como chegou todo mundo muito próximo, levamos o elenco no Museu da Portuguesa para ver o tamanho da história do clube que ele estava vestindo a camisa. E olhar dentro daquele museu e falar: vocês podem ter a foto de vocês aqui se conquistar o acesso. E foi isso que nós fizemos com esse elenco. Os caras absorveram bem, entenderam a responsabilidade, entenderam a camisa que estava vestindo, o escudo que estava ostentando. E a gente caminhou o campeonato muito bem. E na quarta rodada assumimos ali a liderança e nós sustentamos essa liderança. Mas uma coisa que nós queríamos era a proximidade do torcedor, né? O torcedor da Portuguesa estava muito distante. Porque ali, se eu estiver errado, até se me corrija, como jornalista acompanhando, né? Tem o problema da Portuguesa time, que ali é você, Toninho, preparação física, fisiologia, tal, acertar o time. Mas a Portuguesa, ela tem certas coisas, a interferência externa, a relação com diretores, por ser um time de colônia, então tem uma relação muito próxima das pessoas ali. O clube mesmo, com o que aconteceu aí nas últimas gestões, que perdeu um pouco daquele tráfico de pessoas ali, vai para um lado, vai para o outro, mas mesmo assim é um clube que tem uma relação. E a torcida sempre teve uma ação passional absurda. A linha do amor e o ódio, ela caminha muito próximo. Então eu imagino que esse outro lado é tão importante quanto acertar um time, né? Mas o torcedor estava muito maltratado, né, Luciano? Né? Esses 7 anos de A2 e gestões ruins maltratou muito o torcedor. E quando nós chegamos, eu e o Toninho, a gente tivemos uma reunião com a torcida organizada. Não, vamos conversar com os caras, né? E dentro da nossa conversa aí tem um torcedor lá, que eu não vou esquecer o nome dele nunca mais, o Iago, que ele pegou e falou: professor, não adianta vir aqui prometer acesso, não sei o quê, que pô, os negros prometem e não acontece nada. Eu falei assim: e se o senhor ganhar conquistar o acesso, o senhor pode falar um chupa, Iago? Pode falar para mim. Eu falei: ô Iago, é o seguinte, prometer acesso eu não vou prometer. Eu vou prometer para você um time que vai honrar vocês dentro do campo de jogo. Vocês vão nos jogos e vai ter um time que vai correr, vai representar o escudo que está vestindo e a história da Portuguesa. Isso eu estou garantindo para você. Agora, acesso não tem como garantia, tem coisa que a gente não controla. Mas você vai ver um time que vai correr, vai se doar, vai ver um time que vai procurar o gol, que vai incomodar o adversário, vai ver um time que vai correr do primeiro aos 100 minutos, que hoje tem, né, mais 90. Então vai ser esse time eu garanto para você. Professor, então tá. E eu falei: então não adianta eu também querer te convencer aqui.
Eu estou dizendo que vai acontecer, mas dentro do trabalho nós vamos fazer. E foi assim, primeiro jogo contra o Monte Azul em casa, 964 pessoas. Acabou o jogo, ganhamos de 4-0, pedi para os meus jogadores, vamos lá cumprimentar os caras que veio nos apoiar. Fomos lá, cumprimentamos, agradecemos. E isso virou uma rotina. A cada já era jogo, natural, não a cada precisava falar. jogo ia lá cumprimentar o torcedor. No jogo do São Caetano que você estava, foi o primeiro jogo que nós tomamos um gol no campeonato, com 30 segundos, sei lá, numa bobeira nossa. E o torcedor, ele começou a incentivar. Não sei se você lembra. Lembro. Imediatamente. Aí nós fomos pro jogo, empatamos o jogo. Tivemos alguns problemas de lesões, os jogadores tiveram que sair. E pro segundo tempo a gente não podia fazer mais alteração. Ou fazia no intervalo, né, por causa daquelas paradas, a gente tinha utilizado as 3 no primeiro tempo, ou a gente fazia, ou então ia com os negros do jeito que estava. Aí no intervalo eu perguntei, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não pode trocar. Os caras falaram, professor, não vou dar, tá beleza, vocês aguentam o restante? Aguentam. E fomos pro jogo. Só no segundo tempo nós fizemos 2-1 e a torcida caiu para dentro. Começou a incentivar e barulho. Aí ali começou, né, aquela sinergia, time e torcida. Eu acho que foi talvez não seja o jogo do título, mas foi uma virada que cresceu. Eu acho que ali, Luciano, foi o começo, porque eu acho que a virada foi no jogo do Juventus. No jogo do Juventus nós jogamos com um homem a menos com 14 minutos do primeiro tempo e perdemos o Luizão aos 30 do segundo tempo. Nós ficamos com 2 homens a menos e ganhamos o jogo de 1-0 e a torcida, nesse jogo a torcida jogou. Eu entendo que no jogo do Juventus, começou no jogo do São Caetano, mas no jogo do Juventus foi onde falou, nós vamos chegar. Legal, Sérgio. Eu queria te perguntar o seguinte, cara. Às vezes a gente comenta, você falou um jogo crucial aí dentro de campo, mas como você bem colocou e bem pontuou, às vezes tem o planejamento, tem essa identidade que você trouxe para os jogadores. Queria saber de você, no geral, qual o momento mais difícil assim, da campanha que você conseguiu de repente dar uma volta por cima assim, para você, agora nós vamos. O momento assim, Nilton, foi quando nós começamos a jogar todo final de semana, 10, 11 horas da manhã. Foi difícil. Porque você jogava quarta à noite no Canindé e o final de semana ou você viajava e jogava 10, 11 horas da manhã. Nós tivemos acho que 4 jogos seguidos no final de semana, jogando no período da manhã, e de um time que joga com intensidade alta, que marcava dentro. Isso foi um momento difícil e nós conseguimos sustentar a primeira colocação. Sempre que jogando com o segundo colocado, nós jogamos com o Juventus à noite, que era segundo, poderia tomar nosso lugar. A gente jogou no final de semana lá em Lins, contra o Linense, também estava na mesma situação, sempre brigando com o segundo, e eu acho que ali foi um momento difícil para nós, porque a gente estava desgastado e teria que sustentar a primeira colocação. Por quê? A nossa ideia era decidir no Canindé. Por que decidir no Canindé? Por tudo isso que vocês viram. A gente queria um Canindé cheio, a gente queria ter o apoio da torcida, a gente sabia que ia ser importante decidir no Canindé. Então foi um momento difícil para nós, por causa do desgaste que nós tivemos em função de jogar 4 jogos no período da manhã e depois jogar 3 horas da tarde lá em Leme também, era terrível, né? Logo ali no começo do campeonato. O pessoal da diretoria, pelo menos o que eu acompanhei, eu fui não só ao jogo do São Caetano, acho que mais uns 2 jogos no Canindé, e o que eu via era diferente de outros anos, onde tinha uma oposição que era impressionante, eles torciam mais contra do que a torcida adversária. Mas aí eu não sei se essa oposição não estava, ou se estava, o que eu via era todo mundo torcendo efetivamente a favor, independente de grupo político, que a gente sabe que infelizmente isso existe. No dia a dia você sentia isso também? Talvez menos interferência, eu não sei se de repente o Toninho também fazia essa blindagem para que vocês também não... Porque lá sempre teve aquela chegada de diretor, de conselheiro, filho de não sei quem, e parecia que estava todo mundo nessa mesma vibe, né? Não teve nada disso, Luciano. A gente treina muito no CT, a gente vai pouco pro Canindé, mas o que eu senti assim, que a Portuguesa estava órfã, né? E o Castanheira chegou para organizar. E quando todo mundo, que a verdade a Portuguesa subiu agora em 22, mas o trabalho do Castanheira, dessa reconstrução da Portuguesa, começou em 20.
E a Portuguesa já vem no processo que estava amadurecendo essa situação. Ainda bem que foi conosco, né? Então essa questão política, eu particularmente não vi nesse período que lá estou, nesses 5 meses que lá estou, né? A administração do presidente, eu acho que meio que afastou e trouxe segurança para esse momento da Portuguesa. O torcedor da Lusa, ele estava muito maltratado, não é só de resultado de campo, das gestões, né? Então, sempre teve um orgulho da sede, sim. A sede estava jogada. Não, pra você ter ideia, a piscina da Portuguesa foi aterrada, pô. E hoje você tem piscina que era sonho de consumo de metade da população. Verdade, eu não sei se você lembra daquele campinho de areia que tinha na entrada ali, ali virou feirinha da madrugada. Ali tinha uns joguinhos legais de imprensa, ali que fazia lá. Sim, então agora virou um espaço que o presidente vai virar um espaço para shows, aonde eram as piscinas. Aliás, virou muitos shows tinham ali naquele lugar, né? Sim. Eu lembro que na época da Band FM, ali era usado para a festa junina da Band, que era super tradicional. E vai voltar esse ano, né? Que legal, que vai legal. Voltar esse ano. Então são coisas que fez com que não tivesse tanta situação, né, dessa questão política. Eu não senti absolutamente nada. Não, o presidente é um cara que eu conheço, é um presidente fora futebol, né? A gente batia pelada ali no Tatuapé, né? Eu e o Denis conhece ele há mais tempo do que eu ainda. Então não teve nenhuma ingerência por parte da presidência. O Toninho é um cara espetacular para poder estar trabalhando. Ele deixa o treinador muito tranquilo para poder fazer a tua parte de campo e ele cuida do entorno. E foi assim que você fala assim, a Portuguesa teve um ponto forte para subir. Não, acho que tem várias situações importantes que acabou culminando com esse acesso, que esse show espetacular que a torcida deu, principalmente no jogo do acesso, né, que você olha para aquele Canindé. Eu lembro do Canindé que eu fiz clássico contra a Portuguesa, jogando. Sim. Estreia foi contra a Portuguesa pelo Palmeiras, não foi no Canindé, foi lá no Parque Antártico. Mas a gente já foi no Canindé com o Canindé lotado, né? E a gente vê o Canindé lotado agora, trouxe, né, lá para trás, uma Portuguesa enchia o Canindé. Pô, foi espetacular, por isso você via senhores, senhoras, crianças. Pô, tenho foto lá de gente chorando, senhores mais velhos. Pô, e tem uma parada na só final. De carros na rua, na bandeiras da Portuguesa, né? Que é uma paixão mesmo. E teve um lance muito legal na final do campeonato. O senhor de cadeira de rodas entrou no campo no final, fez questão de ir à minha direção para me agradecer. Falou, Sérgio, você não sabe o quanto eu sou grato pelo que você fez. Cara, aquilo mexeu comigo pra caramba. Porque, cara, um senhor de 90 anos vindo na sua... Eu falei, o senhor não devia nem ter vindo aqui. Eu ia à sua direção. Só o fato do senhor estar aqui no estádio, cara. Companheiro. E isso, não tem preço, não tem dinheiro. Essas coisas eu vou guardar pro resto da minha vida. Esse momento que eu vivi na Portuguesa, que foram especiais. Desde quando eu cheguei, mas tudo aquilo que nós construímos, que era falar, pô, a gente precisa trazer a galera para perto. E cada jogo que a gente ia jogando, eu falava para os caras, nós precisamos diminuir o espaço do Canindé, precisa ter mais gente, nós precisamos continuar nessa batida. E isso foi realmente acontecendo, o torcedor chegou, e no jogo do Primavera, que já tinha quase 9 mil pessoas, e no jogo do Rio Claro, que deu 14 mil pessoas, puta que foi especial entrar no Canindé, ver aquele Canindé lotado, e aquela tensão, né, no jogo do acesso, foi aquela tensão. Porque não estava nada garantido ainda. Claro. Empate fora. Claro, não, ganhamos fora do Rio Claro. Empatamos em casa. Não, contra o São Bento. Na final, mas eu digo no acesso, no jogo do acesso. Porque no jogo do acesso, primeiro que a Portuguesa chegava nas quartas e caía. Né? Nós passamos pelo Primavera. Ganhamos de 1-0 lá e ganhamos de 1-0 em casa. E no jogo do acesso você sentia aquela tensão no ar, né? Todo mundo fala, putz, será que vai? Certo receio, né? E aí nós começamos, tinha ganho lá, fizemos 1-0, mas eu vi, o meu time estava tenso. Eu conheço, mas é uma tensão boa, né, cara? Porque é uma tensão que vê que os caras estão ligados na importância do negócio. Mas a tensão, às vezes, ela te tira a concentração. Sim. E de repente, num lance infeliz, acontece um desastre. E a gente tomamos um gol de empate com 13 minutos do segundo tempo. Porra, os caras fazem um gol, vai para pênalti. Imagina, a Portuguesa caiu fora dos pênaltis do jogo contra o Caxias, né, na Série D. Então criou-se aquele... Você via que o estádio estava
né, os caras queria gritar, mas estava naquele medo. Estava difícil. E isso tudo mexe com você enquanto profissional. Né? Eu sou profissional, mas eu sou ser humano também. Eu falei, a gente tem que controlar os nervos aqui, pedir calma para os caras no vestiário. Eu falei, rapaziada, nós só precisamos ter calma, botar os nervos no lugar, porque a gente está jogando muito abaixo daquilo que a gente está acostumado. Porque está todo mundo tenso, relaxa um pouco, tenha mais tranquilidade para poder jogar. E no segundo tempo tomamos um gol. Cara, você olhava para os caras assim, e aí você vê, o estádio está lotado, mas o estádio está calado. Sim. Pô, então é uma tensão que não tem como, né? Mas foi um momento muito especial. Ô Sérgio, agora tem Copa Paulista, né? A Portuguesa ainda busca a vaga na Série D do Brasileiro, que é um absurdo, né? Que a gente menciona e fica muito triste. Equipes tão tradicionais aí do futebol brasileiro, que hoje estão sem calendário no segundo semestre, mas é outra competição, né? Tem suas dificuldades, tem outras equipes também que buscam. Como é que está a cabeça aí do pessoal? A receita é totalmente diferente, porque na Série A2 você tem ainda uma verba de federação, para a Copa Paulista já não tem. Como que a diretoria tem pensado em relação a manter elenco? Vai um elenco diferente? Aí já também tem que preparar, porque Série A1 é uma pegada bem diferente o ano que vem. É um xadrez diário, né? Na verdade, assim, eu ainda não renovei meu contrato. Meu contrato termina agora no final do mês. Mas o Castanheira deixou o cheque em branco. O cheque já está assinado. É só você colocar o valor que você quer lá e já está pronto já. Mas assim, a gente conversa assim de forma informal, né? A respeito do planejamento para a Copa Paulista. A gente vinha conversando mesmo durante a Série A2. Porque a ideia é tentar fazer a manutenção do elenco. Vai sair um outro jogador, como já saíram, o Giovani, o Patrick, né, saíram já, e renovaram o contrato do Daniel. O Daniel Costa vai ficar, que foi um cara que foi o destaque no campeonato. A ideia é manutenção para quê? Para ir forte, né, respeitando sempre os adversários. Olha, só um minutinho aqui que tá chegando aqui um negócio aqui pra você, ó, que é isso, hein, Sérgio? Ô, rapaz. Ó, esse aqui é o Marcão, olha pra lá um pouquinho, Marcão, o pessoal vê seu rosto lá. Grande corintiano, Marcão. Corintiano lá, naquele. Continua, por favor. Vai procurar manter alguns jogadores, porque quer ir forte, porque entende que a Portuguesa subiu para a Série A no Campeonato Paulista, mas a Portuguesa aos poucos vai voltar a nível nacional. E o caminho mais curto para você ter uma competição nacional é ganhando a Copa Paulista, com todos os respeitos aos adversários. Mas vai ter que brigar para ganhar. E já vinha sendo favorita, né? Nas outras edições, nós estamos acompanhando sempre aqui o ABC e também sempre a Portuguesa, os times paulistas. E a Portuguesa já vinha sendo cotada aí com favoritismo pelo trabalho que você já mencionou da direção, né? E chega muito mais forte agora, né? É verdade, doutor. A responsabilidade, eu falei até numa conversa com o Toninho, assim, eu falei, a responsabilidade é maior. Porque, você vem com a responsabilidade, você tem que chegar na final. O time a ser batido. Sim, não tem a dúvida. E você tem que chegar lá. Porque se você vai fazer manutenção de uma base campeã, você imagina que no campeonato, a gente sabe que a Copa Paulista ela é de um nível inferior, com relação a A2, mas você precisa chegar forte para poder estar disputando. O ano passado a Portuguesa caiu na semifinal com o Botafogo, que fizeram a final Botafogo e São Bernardo. Então você vê, quando chegar nessa fase aguda, se você tiver um time qualificado, como a ideia é ter esse time, você vai chegar em condições, mas futebol é futebol. Inclusive a campanha do São Bernardo, que foi campeão do último ganhou a Paulista. E ganhou a Copa Paulista no passado. Ganhou os dois. Será que a Portuguesa vai fazer a dobradinha? E fez um bom campeonato da Série A1, né? Então é uma sequência importante para a Lusa. Sim, né? Então para a Série A1, o time do São Bernardo, assim, a gente acompanha, mudou completamente do que era da Série A2, né? Foi um outro, ficou 2, 3 jogadores lá, se não me engano. Ficou o Pitinho, ficou o volante, o grandão, o negão, né? Aí os demais foram mudando, inclusive o Eduardo, que estava conosco, o Eduardo era do São Bernardo, e agora voltou para disputar a Série D. Mas na Série A1 os caras optaram em mudar. Sim, claro. Que é uma coisa que você também tem que estar atento, entendeu? Porque a Série A1, como você falou,
Luiz, é difícil, né? Sim. É um nível melhor, né? Você está num nível aqui, a Série A2 está aqui, aí você vem aqui porque é a Copa Paulista, depois você vai subir, aí você tem que estar... Não, acho que pela sua experiência, assim, o futebol, na verdade, ele não tem facilidade, né? Porque, é difícil subir da 2 para 1, é difícil. Mas é difícil também se manter na 1. Sim. Né? Sim. Porque, assim, quando você perde a referência, vai, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, você vê o Santos aí, teve dificuldade. Lógico que a gente achava que não iria cair, mas se não ganha a última partida ali, poderia ter caído. O modelo do campeonato também é complicado, né? É bem complicado. Tem gente não que facilita a vida de ninguém. e aí ele pode surpreender, né? Como acontece. Mas, o Sérgio, mas você também, por outro lado, pela sua experiência, você está desde 2004. Aliás, depois a gente vai falar sobre isso, 2004, a fusão, saída de atleta para jogador no mesmo time. Mas a gente está em 2022, quer dizer, são 18 anos do outro lado. Você começou em 85, então você está quase, ano que vem você empata o que você teve de atleta como treinador. Mas você também sabe o seguinte, que tudo que você conquistou, que é uma maravilha, mas treinador é aquela coisa, perdeu 4 seguidas, já começa aquela contestação. Como é que também fica a sua cabeça em relação a contrato, em relação a isso? Porque infelizmente isso acontece com todos, né? Sim, sim. Então, a gente vai conversar a respeito disso, né, Luciano? Eu acho que é importante você conversar e eu na verdade, não vou nem conversar. Quem vai conversar vai ser o cara que cuida das minhas coisas agora, o Álvaro, porque eu acho que esse é um detalhe que causa um pouco de desgaste e eu não quero, eu quero evitar esse desgaste. Você quer ficar com a coisa boa da Sim, história. é lógico, porque esse desgaste fica com o empresário, com o Toninho lá, que vai se desgastar com ele lá dentro do que a gente entende, porque como você vai fazer um contrato quase de 1 ano, né? Porque até o Paulista do ano que vem dá quase 1 ano. E normalmente não é assim que a gente faz, você vê os contratos funcionando, né? Ainda mais nessas divisões. Eu quero ser algo bem amarrado, né? Vamos fazer um contrato de 1 ano que a gente tem uma competição exatamente para ter um entendimento que a gente é uma competição que a gente tem que chegar, mas você tem que ter peças que realmente ela te dê condições para que você chegue. A manutenção do elenco é algo que pode te garantir, assim, pode te dar possibilidade de chegar, né? E para o Campeonato Paulista, que é um campeonato que a gente conhece bem, né? Você tem que mudar um pouco as peças, porque eu entendo que a Portuguesa ela não vai ser um time que vai subir para fazer manutenção. Primeiro ponto. A história não diz isso, né? Ela vai querer entrar para fazer barulho. Não, vai ter que ser. Tá? A minha conversa e o pensamento do presidente também é esse. Porque normalmente quando você sobe, você fala, não, temos que agora manter aqui, garantir para ganhar uma cota. Pequeno, né? Entendeu? Não é para Portuguesa. Então, é isso, a nossa conversa é essa, para que a gente faça um time para o Paulista, para incomodar, né? Não é fazer manutenção, incomodar. Chegar aí, ó. A quinta força hoje no futebol de São Paulo é o Bragantino. Nós estamos falando de história, né? Nós estamos falando que se for colocar o Bragantino hoje, né? Passou alguns aí, né? Agora, mas na parte ali, né, da gestão, ali, porque se for colocar no papel já está. Se for na gestão, então. Está subindo mais ainda. Mas assim, a Portuguesa ela quer o espaço dela de volta. Porque a Portuguesa sempre foi a quinta força do futebol de São Paulo. Né? Sempre encaixou aqui, em alguns momentos passava à frente. Então a Portuguesa quer esse espaço, tem alguém que está ocupando. E para você buscar esse espaço, você tem que ter um time capacitado para poder fazer um excelente Paulista. O protagonismo você tem que assumir com conteúdo, né? Não adianta logo pela história e tal. Eu achei legal, Luciano, eu estava olhando, se eu não me engano, o último campeonato da Série C que a Portuguesa disputou, tinha o Cuiabá. E o Cuiabá está na Série A e, como você falou, fez uma excelente campanha no ano passado. Né? Então, a gente, quem sabe, né? Esse mesmo caminho aí, quem sabe ainda mais curto, a gente vê a Portuguesa em breve aí também no cenário que ela merece estar, né? É verdade. É uma caminhada, né? Eu acho que a nível nacional a gente sabe que a passada é mais longa, né? Porque se disputar uma Série D, você viu ano passado a Portuguesa cruzou com o Caxias, que é um time tradicional também, acabou caindo, né? E tem 3 mata-matas na Série D. Se tiver a mesma fórmula que a Série C hoje, que classificam 8, vai ser muito legal, que aí você tem possibilidades. Sim. Agora, dentro desse mata-mata, tudo pode acontecer. Você pode ter um time bom, mas um dia ruim, as coisas ficam para trás. Uma coisa que eu sempre falo, Sérgio, no futebol,
é que assim, eu já vi time sem dinheiro chegar com organização. Sim. Agora, já vi time com dinheiro e com organização chegar. Agora, time desorganizado, mesmo com dinheiro, não tem como chegar. Se chega, é raríssimo, porque realmente você precisa de gestão. E o que a gente sente nessa nova Portuguesa é que é muito mais sóbria. Que vai ganhar, aí é jogo. Jogo que tem ganhador e perdedor. Sim. Mas a chance de agora você ver a Portuguesa como uma equipe vencedora é muito maior pela organização. Eu vejo isso por conta de equipes até que eu acompanho no dia a dia, e eu vejo assim que às vezes há investimento, mas não há aquela gestão de pessoas efetivamente do esporte, efetivamente do futebol. Isso a gente vê pelo interior afora, assim, que não basta tem que pagar, você tem que ter pessoas do futebol cuidando do futebol, pessoas da fisioterapia, profissionais ali cuidando, pessoas da preparação física, pessoas da comunicação, enfim, não dá mais para ser o futebol de hoje não abre mais espaço para amadores. Você sente isso também dentro da Portuguesa hoje? Uma das coisas do presidente foi profissionalizar os departamentos. A chegada do Toninho, executivo de futebol, foi exatamente para isso. Para ele ter um diretor de futebol que conhece futebol. O Toninho foi jogador, treinador até outro dia, e o Toninho já foi gestor. Sim. Então ele trouxe o Toninho exatamente para isso, para profissionalizar o departamento de futebol. E hoje o departamento de futebol está se organizando. Então você precisa ter profissionais da área na área. Eu acho que isso é fundamental para poder, até para você cobrar resultados, e para que tenha resultados tem que ser profissionais da área, que no caso da Portuguesa hoje o presidente tem esse pensamento na área administrativa lá, o cara do marketing do marketing, o cara que mexe para comprar algumas coisas que são as demandas que tem, ele está no seu departamento. O jurídico jurídico que tem relação com a área esportiva, e tem o jurídico para outras áreas. Então o presidente conseguiu organizar os departamentos. Isso é importante. Eu vejo isso muito latente ainda no futebol, e isso é algo que a Portuguesa tirou, colocou de lado, e por conta disso está evoluindo. Agora, cara, a gente já até conversou isso algumas vezes, batendo papo, a importância do futebol de São Paulo e de você ter um grande trabalho. Porque, por exemplo, você já foi campeão na Bahia, que, cara, você foi campeão pelo Bahia. É algo que você pode contar pra gente, cara, imagino que aí você não podia sair na rua, porque era um negócio maluco. No Ceará, o pessoal tem um carinho por você. Todas as vezes que eu converso com amigos da imprensa lá de Fortaleza, como eles falam de você sensacional. Até torcedores a gente acompanha pelas redes sociais. Mas num grande centro, eu sempre bati nessa tecla. Eu falo, cara, por que não... Eu brinco até com o Sérgio, porque eu conheço o Sérgio há mais de 20 anos, e eu falo, cara, você é não injustiçado, porque é um baita profissional e não precisa nem ter essa expressão, mas eu lembro de uma época que o Palmeiras negociava uma contratação de treinador, e eu estava numa relação ali com algumas pessoas, e eu falei, o Sérgio Soares, cara, tá pronto, não sei o que. Os caras, não, mas aí os caras, não tem pedigree. Eu falei, que pedigree, cara? Pedigree é pra cachorro. Vocês têm que... então, assim, às vezes falta e essa elitização, que nem agora, por exemplo, para ser bom tem que ser português, entendeu? Até ontem um amigo meu, sábado, a gente estava no Sambódromo na transmissão, ele reclamando, enfim, de treinadores, ele falou assim, eu nunca vi Portugal ganhar a Copa do Mundo e agora virou, não sei o quê. Mas você não acha que essa oportunidade de ser um cara novo ainda, de repente fazer um campeonato paulista pela Portuguesa, seria até uma mudança de chave, com todo respeito a todos os outros trabalhos? Você treinou uma equipe super grande de São Paulo, que é a Ponte Preta, né? Dentre outras várias, São Caetano, Santo André, mas eu digo a Ponte Preta de torcida também. Mudar a chave, assim, como diz o Bruno Henrique, mudar o patamar total, assim? Eu acho que é um momento, né? Até porque a gente está vendo aí o tamanho da visibilidade que está dando você ter conquistado esse acesso e sido campeão com a Portuguesa, né? Tivemos aí nas mídias aí durante a semana toda, então acaba que traz realmente.
Imagine a gente fazer um trabalho semelhante que nós fizemos no Santander em 2010, nós chegamos na final com o Santos. Né, você fazendo pela foi campeão, hein? Foi campeão moral daquele jogo. Meteram a mão na gente. Salve o MDLS. Ele fala que foi a Maria Elisa. Você falou que eu sei que eu perdi, eu não sei de quem é a culpa. Então eu acho que realmente pode acontecer, sim, pode acontecer, né, as pessoas olharem com mais carinho, né, para o trabalho, entender, enxergar a qualidade do trabalho, fazendo um campeonato paulista pela Portuguesa, que a gente imagina assim, fazer um campeonato digno, né, o tamanho da Portuguesa. Então pode acontecer de você sair daqui e ir para esse top 12 aí do futebol brasileiro. Como é que, falando da Bahia, do Ceará, especificamente esses dois, né, que tem torcidas ali apaixonadas, foi semelhante do que você teve com a Portuguesa? Ou é um negócio maluco mesmo? Porque eu lembro do Campeonato Baiano, que colegas da imprensa lá, e eles ficavam alucinados, assim, mas até aqui ainda todo mundo torce, lógico, todo mundo tem um time, é uma hipocrisia falar que não torce, mas lá o pessoal não pensa duas vezes. A questão regional, né, Luciano, não tem como, né? O Bahia é um gigante, né? O Bahia tem torcida enorme, e dentro de Salvador, onde é localizado o Bahia hoje, na verdade, né, o Bahia não está mais em Salvador, o Bahia está em Camaçari, se não me engano, que é a cidade tricolor, é lá. Mas o torcedor, você não podia andar na rua, né? Nós conquistamos um título que o Bahia não conquistava já há um tempo. Chegamos em final de Copa do Nordeste e o Bahia jogando para frente, melhor ataque do país no meio do ano, o torcedor empolgadaço, né? Você não tem a repercussão mais local, não tem uma repercussão nacional como está tendo agora com a Portuguesa. E no Ceará a mesma coisa, só que o Ceará, nós tivemos Copa do Brasil, que nós chegamos às oitavas da Copa do Brasil. E o Ceará jogando um futebol envolvente, intenso, né, e caiu para a mídia nacional, né? Então assim, repercutiu, mas o que está repercutindo agora, pelo fato da Portuguesa estar muito tempo longe, né, do cenário nacional, acaba repercutindo muito mais, né, do que foi no Bahia, do que foi no próprio Ceará. Mas no local, você não tinha, era o Ceará o dia inteiro lá, tem o setorista do Ceará entra às 8 da manhã, sai no último programa boletim esportivo, 6 da tarde, depois que a gente sai do CT. Você nem podia ir para aquelas praias lá, né? Aquelas praias bonitas. Né? Você não podia nem ficar nos quiosques lá. Não. E o Ceará não foi nada. Praticamente colocou o Lisca nesse outro patamar, né? Exatamente. E salvando o Ceará, né? Exatamente. Não foi nem que ele foi campeão, o Lisca não ganhou um título lá. Mas ele salvou o Ceará quando o Ceará tinha caído. O Ceará, né? Foi o eu ganhei 2, o Cearense e Copa Cearense. E a Copa do Nordeste eu fui vice-campeão. E quase batemos na trave 2 vezes para subir. E fora do país, você treinou o Japão, né? Treinei Osaka. Como é que foi lá? Foi muito bom, um time que tinha garotada, que era para subir moleque da base para a equipe principal. Ficamos lá na frente do Gamba, que era a rivalidade, igual Palmeiras e Corinthians. A rivalidade, ficamos na frente, clássico, ganhamos em casa, empatamos na casa deles, né? A gente ficou do meio para cima da tabela. Foi uma experiência legal, porque na época foi 2012, futebol no Brasil era uma lentidão absurda. Futebol, os caras falavam, mas japonês corre, não. Era porque já tinha essa intensidade que a gente cobra hoje dentro do futebol. E quando eu voltei para o Brasil, eu lembro hoje que eu fui ver Português e Curitiba no Canindé. Um jogo lento, espaçado. Eu falei, nossa, nós estamos atrasados. Mas não tem muito a ver também com essa coisa do gramado? Porque uma coisa que eu sempre falo, pessoal, jogar lá fora dá para você jogar mais rápido, porque os gramados são muito melhores. Sim. Né? Você faz um toque aqui, a bola vai chegar ali, aqui a bola vai quicando, né? Por exemplo, a gente nessa Série A2, você teve o Canindé, Arena Barueri, né? Foram os estádios melhores que jogou, sem né? dúvida. O resto era complicado. Né? Nós jogamos no campo do Lemense. Nossa, campo ruim. Você olhava assim, de longe estava verdinho, mas você chegava perto, era tudo buraco, vários tipos de grama. O campo do Linense é bom também, do Linense, não do Lemense, do Linense é bom. Mas você pensa de fazer algum trabalho fora?
daqui a um tempo, calma, torcedor da Portuguesa, calma, não tô querendo levar ele embora não, mas sei lá, vai que você vai para Portugal e ensina lá que brasileiro também é bom lá. Até porque Portugal sempre venceu com um técnico brasileiro, né? O melhor momento, né? Da seleção Luiz Portugal. Felipe Scolari. Glória em 66, Filipão, falando de Copa do Mundo, sem contar das Champions, né? Da Campeonato de Seleções lá da Europa. Eurocopa, ele foi vice-campeão que perdeu para a Grécia lá numa bobeirada lá. Mas o melhor trabalho da seleção portuguesa sempre foi com o brasileiro no comando. E de repente descobriram no Brasil que português é melhor que o brasileiro. É muito louco. De repente você podia pegar um sotaque da galera lá que está sempre contigo, que aí agora o pessoal fala, esse é o Sérgio Soares, tal, já tem o Soares ali. Mas você pensa daqui a um tempo já, de repente, buscar a carreira internacional? Eu acho legal trabalhar fora, assim. Eu penso em trabalhar fora. Quero, claro, estar trabalhando aqui, mas fora você vai buscar um outro caminho, né? Eu fiz os cursos da CBF, que agora tem aí a validade fora agora na Europa também. Vou pegar minha carteirinha da Conmebol daqui 4 meses. Então eu tenho a vontade de trabalhar nesse... Porque você vai trabalhando com comportamentos diferentes, não é plano tático. O plano tático ele não muda muito, porque hoje você joga com uma linha de 5 defensiva, como a gente já via aí na Europa, por exemplo, o Guardiola no jogo contra o Atlético de Madrid, ele meteu uma linha de 6, defendeu o tempo inteiro. Então não tem muita novidade. Você também é só trabalhar, claro, cada um tem a sua metodologia, mas eu acho que é interessante para você estudar comportamento, né? E aqui a chegada dos caras aqui, você fala assim, irmão, quem trouxe algo novo? Eu acho que o JJ, o Jorge Jesus, ele resgatou um comportamento que a gente já tinha e ele teve coragem de pôr no momento que nós só jogávamos de forma reativa. E também ele tinha material humano, né? Sim, claro. Isso também entra em campo, claro, né? claro. E assim, vamos colocar o Abel Ferreira para dirigir a Ponte Preta, o Jorge Jesus, você viu que ele foi dirigir o Benfica com um time mais ou menos, já não teve o mesmo rendimento. Então assim, treinador é muito importante, mas ele precisa também de um grupo qualificado, né? Os treinadores estrangeiros estão nos principais clubes do país, os que têm a saúde financeira. O Gesualdo lá foi pro Santos, pegou um Santos todo estourado lá. Passou apertado, né? E o tratamento? O tratamento, quando você observa, assim, por exemplo, você foi para o Japão, há uma diferença também de tratamento, um brasileiro treinador lá, como que o Sérgio Soares foi tratado lá no Japão? Porque o Japão também tem essa tradição, né, dessa tratativa, né, que também é muito respeitosa. Como que foi a sua adaptação e sua vivência lá? Não, a minha adaptação foi tranquila, porque eu já tinha jogado no Japão, né, em 96. Eu saí do Palmeiras e fui para o Japão. O japonês é exatamente isso que você está falando. O japonês tem o respeito pelas pessoas, pelos mais velhos também. E o brasileiro, ele é muito... O japonês adora brasileiro. E quando você chega lá, cheguei no Cereço, que foi um clube que era rival do Kyoto, que é da mesma região. Kyoto foi o que você jogou. Kyoto foi o que eu joguei, Kyoto Porpoçanga. E você chega num lugar onde os caras se tratam super bem, te tratam com carinho, os caras ajudam você demais, né? Tem intérprete que anda contigo para cima e para baixo, tem o intérprete de campo, né? Não tem o que... Eu falo de verdade assim, eu trabalho no Japão minha vida inteira, eu venho para o Brasil só de férias. Porque lá tudo funciona, você pega a programação em janeiro, você pode se programar, porque a programação vai até dezembro. A saída do ônibus dia 15 de novembro, você já sabe janeiro horário. É isso aí. Você pega, é uma programação macro e não muda. E a na Arábia Saudita? Foi lá só para encher os cofres mesmo? Que fez sua aposentadoria, 4 gerações. Você jogou 3 anos lá na Arábia Saudita? 2 anos e meio. 2 anos campeões lá. Tem 7. E lá quando é campeão lá, ganha coisa de ouro, ganha Ferrari, ganha tudo lá. Ferrari não, mas eu ganhei um Taurus na época. Que na época era... mas Taurus vendi é lá, arma, não? Era carro? Não, era carro. Era carro. Ford Taurus, pô. Ford Taurus. Eu joguei no Hilal num time que é o Flamengo da Arábia, né? Tem torcida no país inteiro, o Rivelino jogou lá também. Na época todo mundo fala assim, Sérgio, qual foi o seu melhor momento da tua carreira? Todo mundo acha que foi quando eu passei pelo Palmeiras. Meu melhor momento foi na Arábia Saudita.
Eu fui considerado o melhor estrangeiro nas 2 temporadas que lá estive. Os caras queriam que eu me naturalizasse para jogar a Copa do Mundo de 94, só como eu já tinha ido para a seleção, naquela época, não, agora mudou, mas naquela época quando você jogava na base, na seleção, você não podia se naturalizar mais por nenhum outro país. Então, fui fazer lá, buscar lá se dava possibilidade, aí falou, puta Sérgio, você teve na seleção, e senão eu tinha jogado a Copa de 94. Lá no Hilal eu era ídolo. Agora, recentemente, o museu do Hilal mandou material para minha casa, mandou um troféuzinho, mandou a camisa atual do Hilal, mandou um agasalho. Pô, os caras gostam de mim até hoje. Você entra nas minhas redes sociais, lá no Twitter, tem um monte de coisa. Então o Hilal foi o grande momento da minha carreira, né? De nego sair atrás do meu carro, me seguir até a minha casa, sair do CT. Pô, meus filhos iam a qualquer lugar, não pagavam nada, porque os caras faziam questão, filho do Sérgio, pagava. Então o Hilal para mim foi um momento maravilhoso da minha carreira. É um lugar também para pensar, para um dia treinar. Ah, não tenha dúvida nenhuma. E tem uma sensação gostosa, você vê, hoje todo o Mundial de Clubes ele está presente. Sim, o Hilal é uma potência. O Hilal é uma potência. Quando eu fui, o Hilal era uma potência, mas ninguém conhecia. O cara fala assim, o cara vai para a Arábia, meu. Para falar a verdade, nem eu conhecia. Quando eu fui para a Arábia, eu fui com o Candinho, que o Candinho me levou, que era o meu treinador aqui no Juventus. E o Candinho já tinha uma história lá, ele voltou para o Brasil, precisava levar 2 estrangeiros, na verdade foi eu e o Edson Pezinho, e eu não conhecia o Hilal. Para mim, eu tô indo porque o Candinho foi, o Candinho não vai me botar em furada, vamos embora. Fui, cheguei lá, cara, puta, espetacular. Mas você também foi um cara sempre disciplinado, trabalhador, muito sério, né? Trabalhando, sempre treinava. Né? E até agora, já entrando no assunto do Santo André, eu lembro que a sua parada, inclusive, foi uma coisa que você decidiu, que você falou assim, cara, eu não estou rendendo mais o que eu gostaria de render. E aí você era tão querido dentro do clube, o pessoal falou, então fica aqui, né? E continua na comissão técnica. O Santo André representa muito para você, né, cara? Ah, sem dúvida, né? O Santo André é na figura de 3 pessoas, né? O Jairo, o Celso e o Sérgio do Prado. Quando nós fomos jogar lá em Campina Grande, no último jogo da Série C, que era o jogo do acesso, e no intervalo do jogo, Ferreira, que infelizmente também não está mais conosco, eu estava jogando bem, o Ferreira falou assim, falei, Ferreira, peguei no braço do Ferreira, no vestiário, falou, me tira, põe o Tássio que nós precisamos ganhar. Aí o Ferreira com aquele jeitão dele, mas você tem certeza? Falei, não, pode botar o Tássio. Não, ele não gostava do Tássio. Falei, não, Ferreira, nós precisamos do Tássio, que o Tita precisa de mais um cara do lado do Tita. Aí ele olhou pra mim, chama aquele moleque lá. Aí chamei o Tássio meio brincando, né? Só brincava. Aí o Tássio, você vai entrar. O Tássio falou, você virou treinador? Eu falei, cala a boca, moleque, você vai entrar, velho. Aí o Ferreira chegou, você vai entrar, você joga perto do Tita, próximo do Marcos Dene. É isso que nós precisamos. Aqui não precisa, deixa o Careca junto com o Elvis, era o Elvis, se não me engano, que esses caras vão ajudar aqui por trás. O Tássio entrou, meteu um gol e deu passe pro outro. Ganhamos 2-1, subimos. Aí o Ferreira no vestiário falou pro Jairo, eu fiz a mudança porque o Sérgio falou, ele podia ficar quieto. Eu fiz a mudança porque o Sérgio falou e deu. Aí o Jairo ficou com aquilo. Eu renovei meu contrato mais 3 meses no Paulista. Só que o Ferreira, de 50 dias, o Ferreira concentrou 30 aquele ano. Eu falei, não aguento mais. Aí os caras falaram, seu contrato vai vencer, a gente gostaria que você ficasse conosco. Eu já estava cansado, né, 37 anos, eu falei, sabe uma coisa? Jogamos a Copa do Brasil, no jogo do Guarani lá em Campinas, foi meu último jogo, o Santo André. Aí o Sérgio do Prado falou, Sul, né? Era um time não, depois daquele jogo nós pegamos o Palmeiras. Aí depois foi o 15. Foi o 15, lá de Campo Bom. Foi. Isso. E eu falei, eu vou ficar aqui. E na verdade eu não ia ser nem auxiliar, eu ia ser os caras queriam que eu fosse tipo um gerente, não sei o quê. Só que o Ferreira foi embora pro esporte. Aí trouxe o Chamusca. O Chamusca foi suspenso. Não, e o Chamusca não podia trazer o João Marcelo. O João Marcelo tinha entrado com uma ação no Santo André, já falou, não, esse auxiliar eu não quero. Quem que ficou? Acabou ficando eu. E aí foi ficando, o Chamusca foi expulso no jogo do Palmeiras, tomou um gancho, aí 15 de Campo Bom lá, os 2 jogos do Flamengo e o jogo do Maracanã, sem comunicação nenhuma.
todas as decisões tomadas por mim dentro do campo. Eu lembro desse jogo. Que experiência. E aí eu vou contar uma história muito particular, porque a gente viajou junto, né, para essa cobertura disso. E eu falava muito assim pro Sérgio, cara, e eu não sei porque eu conheci ele em 96, ali no processo do Palmeiras, então eu torcia muito por ele. E ele era, tava começando, né, como treinador. E aí ele falava assim, não, Luciano, é o Chamusca o treinador. E eu falava, não, o treinador é você, o treinador é você. Ele falou, não, Luciano, é o Chamusca. E ele me corrigia sempre na hora que eu ia, não, eu tô aqui com o treinador, não, sou auxiliar técnico. Eu falei, cara, você tá na beira do campo. E eu batia muito nessa tecla. Mas ali, cara, a gente falou isso até na hora. Eu falei, cara, lógico, o Chamusca pode até ter conversado contigo antes, a escalação é essa, ele treinou o time, ele que preparou. Mas naquele momento, na hora que você entra naquele túnel, e naquela atmosfera que era, o Flamengo, baita time, não era um Flamengo ruim, era um Flamengo empolgando, que era o Flamengo do Centenário, do Romário Sávio Edmundo. Não, era o Flamengo do Felipe Meia, Felipe. o Jean atacante, Júlio César goleiro. Ronaldo Angelim. Olha esse time. Não, o Angelim foi em 2009. O Atirson. Era uma seleção. Nossa, o Atirson jogava muito. E aí, de repente, não foi incontestável, assim. Sim. Você segurou os primeiros 15 minutos, que foi o abafa, que era o grande negócio. Tinha até o goleiro, era o Júlio César, que era a cara do Marcelinho, né, que a gente brincava. Mas aí foi uma conquista, assim, que eu acho que eu reputo como a mais importante da região do ABC, porque o São Caetano foi campeão paulista em 2004, é o único título do ABC na primeira divisão, né? O Santo André bateu na trave depois com o próprio Sérgio, mas título nacional, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro 2 vezes com o Vasco e Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores, mas título nacional foi o do Santo André, e naquela situação com 80 mil pessoas no Maracanã. O que você lembra daquela noite, cara? Cara, eu lembro quando nós chegamos no Maracanã, a gente entramos no vestiário, e eu nunca subia no campo. Aquele dia eu resolvi subir. Aí eu subi, entrei, aí o Fernando Fernandes, que hoje está na Bandeirantes, eu perguntei, ô Fernandinho, que palco é esse aí? Pô, Sérgio, você não tá sabendo? Os caras já contrataram a Ivete Sangalo, que eles vão dar um show aí depois do jogo. E a torcida cantava poeira. Até tem uma história bacana que na saída, depois, a gente foi para uma churrascaria lá na Barra da Tijuca, e aí já demorou para sair, comemoração no estádio, aquele jogo 9h45, acaba meia-noite, aí até sair, era quase 1h da manhã, e aí eu lembro que, Maracanã, aquele luto, né? Aí o Tássio, eu saí no ônibus junto com o Santo André, o Tássio abre a janela e grita assim, poeira, só sobrou poeira. Eu falei, Tássio, não brinca com aqui Rio de Janeiro, fecha Rio de Janeiro. Os batedores lá, janela fechada. Mas era dado como vitória certa, né? Aqui foi empate, né? Até porque aqueles empataram 2x2, né? E naquela época valia gol fora, né? Pô, então 0x0, 1x1, 2x2 era pênalti. E a vitória, o Flamengo tinha 3 resultados: ganhar o jogo, como todo mundo achava que poderia ganhar. E a gente sabia que o Flamengo não ia jogar pelo resultado. Como é que você vai jogar pelo resultado jogando com o Santo André? Um time pequeno, com o Maracanã lotado. Você vai vir para cima. Então a estratégia foi o quê? Quando nós vimos que era o Flamengo, eu analisei os dois times, Flamengo e Vitória da Bahia, que era a outra semifinal. Eu falei pro Chamusca, o Vitória é problema para nós, agora o Flamengo a gente chega. Ele olhou para mim, analisei aqui, com 20, eu vi outros jogos, com 20 minutos do segundo tempo, o time do Flamengo faz isso fisicamente. Então a gente tem chance. Aí qual foi a estratégia? Jogo do Maracanã, vamos segurar a pressão que os caras vão vir e vão se desgastar e começa a bater o nervoso, né? Sim, como que a gente não tá ganhando esses caras? E a torcida, né? Aí nós tivemos uma sorte de com 6 minutos, acho 10, nós fizemos o gol, uma jogada treinada. Do Sandro sair do Júlio César, o Elvis bateu o escanteio, 1x0. Pô, se a gente já tinha segurado a pressão, agora os caras iam ter que vir, os caras não aguentou aí com 26, nós fizemos 2x0. Aí eu olhava no relógio e falava, sabe quando esses caras vão empatar? Nunca mais. Aí o Atirson estava no banco, ele entrou, o que eu fiz? Tirei o Nelsinho, falei pro Daguia, Daguia, você só vai marcar o Atirson.
porque ele estava jogando pelo lado, você está entrando para marcar o Atirso. Não, é para marcar o Atirso. Botei lá, travamos lá e o Felipe, o Ramalho e o Dirceu engoliram o Felipe. Não deixou o Felipe jogar e o Jean não conseguia. Uma fase maravilhosa. O Jean não conseguia entrar na nossa linha de 3 lá de Gabriel, Dedimar e Alex. Pô, os moleques jogaram pra caramba. E nós seguramos os caras. Os caras não deram um chute no gol. Tanto é que o Júlio César, é verdade, esse falou, o Júlio César não fez. Deve ter feito umas 2 defesas assim, simples. Simples, defesa simples de jogo, que é normal, pô. E nós fizemos um baita de um jogo, né? E, porra, quando os caras falam assim, os caras falam, Flamengo no Rio, 2-2 aqui, São Paulo no Rio, o mundo dizia que aí eles iam ganhar. Só que internamente a gente conversando com os meninos e falando, nosso time estava pronto para ser campeão. E uma coisa bacana que você está falando aí, uma das primeiras experiências que você teve, né, dentro de uma comissão técnica, aí você chega diante da Portuguesa, o know-how que você já tinha, né? Para tranquilizar diante do Maracanã lotado. Então, assim, cara, é uma experiência sensacional que você viveu já para te preparar. Verdade. O Toninho pensou nisso, sabia? O Toninho, quando ele me falou, Sérgio, vai abrir para a torcida, né? No caso da Portuguesa, uma torcida que vai cobrar e você é um cara experiente. Então, por isso, também eu estou pensando em você, né? Para quando chegar essa pressão, você é um cara que já viveu um monte de coisa, Maracanã lotado, Castelão lotado, Fonte Nova lotada, né? Atlético Paranaense na Baixada lotada. Com todo respeito ao Canindé, mas você já tinha visto coisa muito maior. O início da minha trajetória, já que nós estávamos no tempo do futebol, né? O Maracanã abarrotado, uma torcida adversária. Não era nem a nossa, em condições desfavoráveis, totalmente. Totalmente. Né? E 500 pessoas que tinha lá do Ramalhão gritaram, parecia que estava aqui do Brunão. Eu lembro. E, cara, São Caetano e São Bernardo, como é que foi a passagem? São Caetano você ficou bem pouco tempo, né? São Caetano foi uma passagem... Foi uma passagem meteórica, né? Você pegou a 2009, que foi, na verdade, o começo da ladeira. Derrocada. Né? Porque teve aquele vice de 2007, né, que perdeu para o Santos na final. Sim. E aí 2008 começou e aí foi rebaixamento atrás de rebaixamento, né? Na verdade eu cheguei no Paulista, né? Um pedaço do Paulista e para início de Série B. Mas assim, não foi o ambiente do São Caetano era muito estranho, né? O São Caetano não tinha torcida, não tinha imprensa, mas era uma pressão. E de verdade assim, era um período curto que eu estava como treinador, se botar de 2005 na verdade para cá, eram 4 anos, né? Aí, porra, eu não me sentia à vontade no São Caetano naquela época. E acabei, e olha que eu saí da Ponte, né, e acabei indo para São Caetano. Só que a Ponte é uma pressão, mas eu me sentia muito mais à vontade na Ponte do que no São Caetano naquela oportunidade. E acabou, não sei também, porque eu tinha uma identificação muito grande com o Santo André, né? Sim. Aí acabou que as coisas não andaram. Teve uma identificação. Não tem assim. Eu tenho, infelizmente, o Batata faleceu, né? O Batata era um cara que a gente conversava e tal. Tinha o Leal, que era outro cara que estava mais próximo, que a gente tinha assim uma boa relação. Né? E o Nairo é um cara que eu conversava às vezes com ele também, né? Não tinha. Diferente, por exemplo, do São Bernardo, quando eu fui. São Bernardo que eu fui com o Edgar e com o Luiz Fernando, o presidente eu conversava toda segunda-feira com ele, né? E a minha relação com ele foi assim, mais, se você olhar, foi próxima, diferente do que foi com o São Caetano. E dentro do campo de jogo também no São Caetano, o São Caetano contratava muito jogador. Né? A gente tinha lá, no grupo que tinha um grupo que treinava 2 times e ficava um time fora. Isso é ruim para você gerir ambiente, né? Não era um ambiente legal, não era saudável. E aí, eu lembro que trouxeram um jogador, um centroavante grande, até esqueci o nome dele. Não, Sérgio, isso aí talvez daqui a pouco, cadê o cara? Não, negociamos com a China. Eu falei, nossa. Então era complicado. Era feia a coisa. E você teve uma passagem no Atlético Paranaense também, que eu lembro quando você foi pra lá, eu achei, agora vai entrar nesse G12 aí definitivamente e tal. Foi uma passagem boa, porque nós chegamos no lugar do Carpegiani. O Carpegiani, o Atlético era 5º colocado do brasileiro. Foi depois da final de 2010. Sim.
Nós fomos brigando com o Grêmio até a última rodada para ir para Libertadores, que naquela época só iam 4, né? Nós fomos brigando com o Grêmio e a campanha foi legal. Eu Teve renovei o seu segundo melhor aproveitamento no Atlético Paranaense. Sim, foi espetacular. Né? O Paulo Baier Petralha era tranquilo lá contigo? Não era o Petralha, era o Marcos Maruchelli. Ah, tá. O Paulo Baier, quando eu cheguei no Atlético, o Paulo Baier estava meio afastado. Aí eu chamei ele e falei, chega aí, velho, é o seguinte, você vai jogar dentro e fora. Só que eu botei ele mais à frente. No dia que você estiver desgastado, você me avisa. Mas você vai jogar, que o Carpegiani não botava ele fora, às vezes não botava em casa, pô, o bicho estava desanimado. Aí botei ele com uma conversa, Paulo foi o principal jogador, renovou o contrato 2 anos. O Atlético jogou pra caramba, e jogar na Arena da Baixada era espetacular, né? A torcida do Atlético é caldeirão mesmo. É mais uma torcida que você teve também do seu lado. Caldeirão. E foi difícil, né? Todo jogador fala que é difícil jogar lá. Eu fui com o Santo André lá em 2000 quando eu voltei pro Santo André, 2009. Porra, depois no ano seguinte eu fui trabalhar lá. É espetacular, né? Espetacular. E a estrutura do Atlético. Não. Você vai lá no CT do Caju, é espetacular, meu. Tudo que você imagina lá tem, que é o que precisa. Meu, show. E o presidente, o Marcos, era um cara tranquilo, a diretoria era espetacular, a gente fez um trabalho legal. Sérgio, qual que é a sua referência lá fora, assim? Você tem um treinador lá de fora que você olha e fala, pô, legal o trabalho dele, gosto de assistir jogo desse time e tal? Eu gosto do Guardiola, né? Que é um cara propositivo. O Klopp é um cara que eu gosto também, que ele tem transição, ele verticaliza o jogo. São os caras que me chamam a atenção, assim, porque vai muito próximo daquilo que eu gosto de conceito de jogo, né? O Guardiola é um cara que tem a posse de bola, mas ele acelera quando precisa, quando entra na fase ofensiva. O Klopp não, o Klopp já é transição, roubou, acelera no Salah, no Mané, né? Então são 2 caras que eu gosto, não digo como referência, mas são caras que vai de encontro àquilo que eu penso de futebol. Legal. Você está esperançoso com a seleção brasileira? A gente tem Copa do Mundo no final do ano, o que você acha? Eu acho que a campanha que a seleção fez na eliminatória, né, por mais que todo mundo fala, mas as seleções do nosso continente são fraquinhas, não é referência porque não jogou com ninguém da Europa. Mas não, ganhou sobrando. Se você vai pegar o bêbado, dá um batuque nele e pronto. Agora, se apanha do bêbado, os caras vão falar, né? Então eu acho que a seleção, ela me traz esperança, assim, porque a fase ofensiva da seleção melhorou. A entrada do Rafinha, a chegada do Antony. Você acha que a parada dessa dependência em relação ao Neymar, que o Brasil tinha até uns 3 anos, né? O Brasil hoje aprendeu a jogar sem o Neymar, também ajuda um pouco? Não, mas hoje tem mais gente para decidir, né? A gente, há 3 anos atrás, só tinha o Neymar mesmo, era o cara decisivo, é o cara que no último terço, ele tem a criatividade. O Neymar, para mim, é craque. Os caras podem falar o que for do Neymar, não sei o quê, mas o brasileiro tem mania de desvalorizar o que você tem. O Neymar é um jogador diferente. O que ele faz fora do campo é problema dele, né? Então hoje você tem o Rafinha, que é um cara que agride a fase ofensiva. Você tem o Vini Júnior, que está muito bem no Real e também agride. Você tem o Antony, que é um jogador. Então a fase ofensiva da seleção, ela melhorou. Hoje a seleção, ela pode chegar numa Copa do Mundo e falar assim, dá pra gente brigar. Porque você vai enfrentar a França, que é forte, né? Você vai enfrentar a Alemanha. Você vai enfrentar, ainda bem que a Itália ficou fora, né? Mas você vai a própria Argentina, que numa Copa do Mundo cresce. A Bélgica que tirou a gente. Mas assim, eu acho que a seleção brasileira, ela passa a ter possibilidade, sim, né, de estar brigando. É que jogo de mata-mata é jogo de mata-mata. Se nós pegarmos o jogo que nós perdemos para a Bélgica, nós tivemos 20 minutos ruins, e o resto nós somos bem no jogo. Não, o Brasil teve pelo menos umas 5 oportunidades, poderia ter momentos de infelicidade. Né? Sim, então eu acho que a seleção brasileira, pelo que ela apresentou de crescimento na fase ofensiva, eu acho que ela tem possibilidade, sim. Quem sabe, né? Quem sabe você não vai assistir a Copa do Mundo já com o título da Copa Paulista aí com a Portuguesa. Se Deus quiser, né? Porque você tá falando grosso aí. Milton, manda a última aqui pra gente fechar com o nosso Sérgio Soares aí. Cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, numa visão macro assim da sua carreira, tanto
como jogador, mas também como treinador. Você falou de diversas grandes emoções, de grandes momentos que você viveu, assim, mas até agora, o momento mais espetacular que você viveu na sua carreira até agora, tanto como jogador como treinador, e o que você almeja na sua carreira? Você fala, olha, eu como treinador, eu me vejo vivendo essa emoção, é o meu objetivo. Olha, você tem quase 45 anos de carreira, né, juntando atleta e profissional e treinador, você acaba vivendo algumas emoções que marcam, né? A minha primeira emoção foi quando eu joguei no primeiro jogo no profissional. Essa foi que me marcou até hoje. Você foi campeão da Copinha também. Campeão da Copinha, 85, né? São Paulo. Campeão da Taça São Paulo. Né? E estrear no profissional foi algo que me marcou. Chegar à seleção brasileira, né? Sub-20, você perfilar e botar a mão no peito e cantar o hino, eu via aquilo na televisão, achava aquilo demais. Aí eu olhava pra mim aqui, olhava pros caras e falei, eu tô aqui, seleção brasileira. Então, isso daí é do caramba, meu. E não é como hoje, que os caras vão pra seleção. Né? Você vai porque é meritocracia mesmo, né? Nada, né? Bom, né? Não é como hoje. Então, isso daí me marcou pra caramba, né? De estar na seleção brasileira. Então, como atleta, estar no Palmeiras também foi show. Porque seleção, você enquanto moleque, eu ia no Morumbi ver jogos, torcida dividida, né, clássico. E eu tava no Palmeiras, e no baita Palmeiras, né? Não era qualquer Palmeiras. Então é mais um momento que marcou. No mundo árabe também marcou, né? Pelo fato de tudo que eu já explanei. No Santo André, quando eu cheguei no Santo André, em 2001, que nós vimos o Bruno lotado, o Santo André estava brigando para subir, estava um tempão que não jogava a Série A1, e aquele jogo contra o Ituano, aquilo também foi algo que, né, eu estava no banco, eu entrei no segundo tempo, Nilton, eu não tinha noção que estava acabando o jogo na hora do pênalti. Para mim tinha mais jogo. Aí o Adão pegou a bola, foi lá, puf, e daqui a pouco o Paulo César foi, acabou o jogo. Falei, caramba, e a gente, o Bruno lotado, então foi uma coisa que também marcou demais para mim. Aí nós vamos para treinador. Treinador, Copa do Brasil, cara. Você é louco. De cara. Você é louco. Copa do Brasil foi espetacular, né? Chega até a me arrepiar, porque tinha 37 anos, já até 3 meses atrás estava jogando. Né? E você está ali conquistando algo importante com o Santo André, que a gente sabe que ali a gente já sabia que ia ser difícil repetir. Né, no tempo do futebol contra o Flamengo, o Brasil inteiro assistindo. Isso eu guardo com o maior carinho, né? Mal tinha caído a ficha que era ex-atleta e já estava sendo campeão na Copa do Brasil. E tinha jogado a Copa do Brasil, né? Você jogou até 2 fases antes, tinha jogado. Então foi um ponto assim também, me marcou. Então não dá para eu falar só disso, só de um. E a gente falou Santo André e Santos. Não vou nem falar de 2008 que nós subimos para a Série A. Mas Santo André e Santos, que você vai fazer uma final de igual para igual, que na minha opinião é o melhor Santos de 10 para cá. O Santo André jogava muito, né? E todo mundo comenta dessa final. Para mim foi um baita do campeonato, e chegar na final, chegar grandão mesmo, chegar encarando sem medo. Foi muito legal. E pro Atlético foi uma experiência espetacular. Né, que foi minha segunda Série A ali naquele momento, que a gente tinha feito com o Santo André. Mas assim, você brigando na parte de cima, né? Se é os moldes de hoje da Libertadores, a gente é classificado para Libertadores. Né? Então foi um baita no trabalho. Voltar ao Japão era algo que eu queria, foi muito legal. Passagem no Ceará. Se a gente passou no Ceará, os caras falam até hoje. A gente deixou um legado técnico lá. De time que joga, de time que vai pra frente. Os caras falam, qualquer treinador que veio depois da gente, que joga, tem um jogo reativo, os caras não ficam, porque a torcida não quer mais, a torcida quer realmente isso. Então foi algo que marcou, e aquele Castelão lotado, contra o Bahia, no Bahia, de você trazer o Bahia de volta para um jogo que o torcedor fala, o Bahia é isso, Sérgio, é isso que você está fazendo. Então foi algo que marca.
né? Vendo mais para frente, aí a gente vem vindo, tá no São Bernardo. Levar o São Bernardo, que ali ó, foi agora, mas foi a primeira vez que o São Bernardo chegou à fase aguda do Campeonato Paulista. E claro que agora, né? Agora na Portuguesa, né, de você ver senhores, senhoras chorando, porra, aquilo é espetacular. Então não dá para falar uma coisa só. É verdade. São várias que bom, situações. Né? Que bom que Deus São tantas coisas, né? Tanta coisa boa, mas é porque você está trabalhando bastante. Sérgio, mas só um detalhezinho, Luciano. Eu acho que, cara, assim, de tudo, uma coisa assim que a gente tem que dar ênfase foi do que você falou, que muitas vezes as pessoas esquecem e vê dentro da sua personalidade assim, que é muito bacana. Você falar o primeiro jogo profissional. Eu costumo dizer, quando a gente vai conversar com qualquer atleta, quando o cara que é profissional, ele tem que ser muito valorizado, porque é um funil muito grande. Né? Então, esse momento aí que você não deixar de citar, cara, é muito bacana, de tantas emoções que você viveu dentro do futebol. Você fala assim, olha, a primeira vez, a estreia, isso foi marcante, isso é muito bacana e fica sempre uma mensagem para quem está buscando isso aí, né? É muito sonho, né? Eu tenho essa frase que eu falo muitas vezes, eu vou assistir jogos de base, treinamento, às vezes peneiras, e eu olho assim, aí eu sempre falo para quem está do meu lado, eu falo, é muito sonho, não tem espaço para tudo isso de sonho. E ali todas aquelas crianças, tem um pai, uma mãe, um avô, a avó, o tio, a tia, que tem uma expectativa, porque talvez na sua época o jogador era um sonho ser jogador de futebol, jogar no estádio lotado. Hoje é uma mudança de vida. Hoje é uma mudança de classe social, né? Então, às vezes, a família projeta quase que e é um peso aumenta, né? Ruim até, né? Então, assim, é um funil absolutamente muito criterioso. Daí você fala, esse jogador é ruim. Cara, mas ele não é ruim, porque se ele chegou ali, cara, ele passou por muita coisa. Isso é verdade mesmo. As pessoas meio que, é aquilo, né? Elas não valorizam o esforço do outro. O cara é um atleta profissional, às vezes cada um tem a sua limitação técnica. Tem uns que tem muito, tem pouco, mas todos. A gente fala, por exemplo, Ronaldão. Ronaldão chegou no São Paulo, ele era bom tecnicamente? Não, mas porra, o que ele fez para chegar, ele foi campeão mundial, foi para a seleção brasileira, né? Pô, então ele tem que valorizar, não as pessoas falam, o Tele não enxergou, tá bom, o Tele Santana, treinador, não enxergava o que no Ronaldão? Porra, né? Ele tava jogando lá, meu. Então o Tele, o cara tem seu valor. Então todo atleta profissional, assim, a gente vê muito cara da imprensa falando, pô, esse cara é fraco. Puta, eu fico louco da vida com o cara fala, o cara é fraco. O cara nunca chutou a bola. Cada um tem que respeitar a característica de cada um e acabou, meu. Se o cara chegou ali, ele chegou por mérito, ele tem qualidade. De repente não é a qualidade que você gosta, aí é respeito, mas ele tem qualidade. Por isso que assim, chegar no profissional, na nossa época, que era uma época que tinha jogador... Uma época de ouro, né? Mas muita qualidade. Eu sou muito orgulhoso da minha carreira, né? Eu sou muito orgulhoso mesmo. Porque eu entrei no Juventus com 15 anos. Com 15 anos eu treinei 15 dias com esse time que foi campeão da Taça de Prata no profissional. Fiquei treinando, que o Candinha era treinador, o Nelsinho Batista era jogador lateral direito do Juventus. Fiquei 10 dias treinando. Com 18 anos eu estava na seleção brasileira, estava na seleção paulista. Em 2 anos e meio, entrei em setembro. Em 2 anos e meio eu estava vestindo camisa de seleção. Um time que não era badalado. Né? Pois é. Que não tinha tanta badalação. Entendeu? Então, assim, você tem que valorizar. Por isso que eu valorizo quando eu cheguei no profissional e joguei o primeiro jogo. Mas lá em Novo Horizonte, o Candinho chegou assim, essa é engraçado, rapidinho, Luiz. Tô na sexta-feira, eu voltei da seleção e o Candinho, o Borracha falou, que era o treinador do Sub-20, falou assim, não, deixa o Sérgio aqui que ele é meu principal jogador. Aí fiquei no Sub-20. Na sexta-feira, a véspera, ia jogar no domingo contra o Novo Horizontino. O Candinho pediu para que eu fosse, aí o Borracha falou, não, leva o Juninho, que é um meia, que é irmão do Guilherme do São Paulo. Aí o Juninho foi, treinou bem, botou no time titular, pá. Aí daqui a pouco o supervisor veio, o Juninho não pode ir, que ele tomou 3 amarelos na base, que naquela época na base contava profissional. Aí o Candinho ficou bravo, não quero nem saber do Borracha, manda chamar o Sergião lá. E eu já estava vindo embora no estacionamento ali da Javari. Sérgio, vai, pega suas coisas que você vai viajar com o profissional. Tá.
O Betinho, que mora aqui em São Bernardo, que a gente estava sempre junto, passou em casa de manhã, viajando, fomos para Novo Horizonte, treinamos lá em Catanduva. No domingo ficou eu e o Betinho no quarto. Aí eu falei, Betinho, Betinho, ficar no banco já tá bom, nem treinei com os caras, já vamos ganhar um bichinho, que eram 5 naquela época. Vamos para a palestra. Estamos lá sentados, eu e o Omar, que era o goleiro aqui também do Sub-20. Aí o Candinho tá falando, tal, não sei o que, deixou o número 7 vazio. Tinha o Zé Carlos, que era um volante, esqueceu a bolsa na Javari. O Candinho já estava sabendo. Tinha o Claudinho, que é o ponta direita. Eu falei, não vou. E tinha o Rocha. Aí ele tá falando, quero que o 7 marca isso. Bom, falei, o Claudinho não vai, que ele não é de marcar. E fiquei, tal, não sei o que, faz isso, pega o Carrasco, deixa o Carrasco jogar e tal. E virou, vai você, Sérgio, tá tranquilo? Porra, meu coração disparou, velho. Porra. Você é louco, como é que tá tranquilo? Aí eu saí de Catanduva até Novo Horizonte me concentrando. Eu falei, preciso fazer o jogo da minha vida, eu tenho que fazer. Pô, eu era bem fisicamente, mas aqui eu corria atrás do Carrasco, com calor. Pô, eu subi a plaquinha lá, que era 2 substituições, olhava, sou eu, não saí. Aí eu fui pro jogo, me deu cãibra, mas eu fiz o que tinha que fazer, porque era a minha oportunidade para poder ficar no profissional, e fiquei. E aí não voltei mais para a base, subi com 18 para 19 anos. É por isso que eu acho que é importante a gente falar do nosso início. Sérgio, quero agradecer demais a sua presença. Sabe que você é mais do que um treinador, é um amigo que a vida me deu aí. A gente há tanto tempo conversando e que bom que você nos atendeu aqui. Quero parabenizar, liguei para você durante o processo. Tive o prazer de falar contigo lá no Canindé e só desejar aí uma sequência de trabalho, que você possa seguir na Portuguesa, fazendo uma bela Copa Paulista pela Portuguesa, conquistando seus objetivos e na sequência da carreira, que eu acho que ainda tem muita coisa. Deus tem sido muito bom para você, você tem trabalhado para isso e que você possa ir ainda muito mais longe dentro da carreira de treinador, que eu quero ainda vê-lo aí com equipes maiores, né? Não vou dizer maiores de importância, porque a Portuguesa tem uma importância gigantesca, mas eu acho que você tem que estar em outras equipes. Acho que está chegando esse seu tempo de ser visto também disso, e agradecer. Obrigado mesmo aí, parabéns. Para fechar, manda uma mensagem para esse torcedor da Portuguesa, que é apaixonado, para os nossos internautas aqui da Rede Nacional. Complementando a resposta do Milton, eu almejo disputar uma Copa do Mundo. A seleção brasileira estar numa Copa do Mundo. A seleção da Arábia tem moral demais lá, hein? Para o nosso torcedor, eu quero agradecer o apoio que vocês deram, o carinho que vocês tiveram para comigo, e dizer que nós estamos de volta e vocês merecem estar de volta. Obrigado por tudo. Sérgio Soares, nosso convidado hoje no nosso programa Hora do Esportes, aqui no RNN Esportes. Milton, obrigado. Show de bola. Prazer. Esse final de semana amanhã não, no final de semana, vou para a rodada do final de semana, a gente tem São Paulo e Santos na segunda-feira que vem, e você tem sábado Corinthians e Fortaleza, que você acompanha aqui na Rede Nacional de Notícias, e aí tem a programação da semana também, no que diz respeito a Libertadores da América. Lembrando que na sexta-feira tem aí o desfile das campeãs, que você acompanha aqui com a gente do Carnaval. Você é de Carnaval, não? Você não é muito Carnaval é legal. Carnaval é bom, né? Desfile das campeãs. Vê se a gente arruma um convite aí para algum camarote pro Sérgio. Tô dentro. Por favor, hein, cara, desfile das campeãs, vai lá prestigiar, porque o homem está com moral, o homem tem que ir para os grandes eventos. Valeu, gente, muito obrigado pela sua audiência. Siga a Rede Nacional de Notícias em todas as redes sociais, e obrigado sempre você acompanhando o nosso trabalho através do www.redenn.com.br, e agradecendo evidentemente ao nosso grande parceiro, ao Marcos do Barduz. Marcão, vem aqui aparecer aqui, grande corintiano, Marcos, brincadeira, torce pra Lusa, tá feliz da vida, aqui vem cá, Marcos aqui, que é o proprietário aqui do Barduz. Na verdade ele é o gerente, né? Proprietário é a Eli, que tá ali, ela não aparece, que é a dona mesmo que manda aqui, ele é o funcionário dela aqui em casa também, e quero agradecer demais, obrigado Marcos aqui em receber a gente mais uma vez aqui. Um enorme prazer de receber o Sérgio aqui com a gente, Obrigado. vocês são amigos. O Sérgio está aqui pra gente, que torce pra Lusa. Na próxima ele te manda uma camisa. Nada de Corinthians, a gente aqui é torcedor e a gente sabe valorizar. Bom trabalho. Obrigado. Manda uma camisa pra ele, que esse cara aqui é torcedor. Prazer. Valeu, obrigado. Tá? Se emociona, que beleza. Barduz,
Melhor almoço de São Caetano do Sul, lanches na rua Capeberibe. Entra aí nas redes sociais, tem também através do iFood. Bardus, B-R-A-D-U-S, Bardus. Você acompanha em todas as redes sociais, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Valeu, galera. Valeu, Brasil!